Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 7 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvar o nosso Deus por essa palavra que o Senhor tem direcionado pelo Espírito Santo, para que essa palavra chegue ao coração de cada pessoa que precisa. Essa palavra que tem modificado a minha vida, a sua vida e a vida de tantas pessoas ao redor desse mundo. Então eu quero glorificar ao Senhor e convidar você para estar comigo todos os dias, para juntos alimentarmos dessa palavra. E que você possa me ajudar nessa obra de evangelização, compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp. Que você possa me ajudar também se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações. E todos vocês que ouvirem essa pregação, deixem um comentário. Isso também ajuda muito para que o canal possa crescer. E esse canal de evangelização crescendo, nós vamos conseguir atingir mais e mais pessoas para a glória do Senhor. Hoje eu quero meditar com vocês sobre Mateus. Nós já meditamos algumas vezes, mas o Senhor renova todos os dias. Meditar sobre a conversão de Mateus, meditar sobre esse encontro maravilhoso de Jesus com Mateus. Conversão é sair de uma direção e ir para outra. E o Catecismo, no parágrafo 1098, vai dizer assim: conversão é fruto da nossa resposta a Deus, baseada em nossa fé, mediante a assistência do Espírito Santo. Conversão é fruto da nossa resposta a Deus, baseada em nossa fé, mediante a assistência do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de conversão, nós temos que lembrar todos os dias que conversão não é um passe de mágicas. Conversão é um processo. É por isso que é tão importante nós termos isso na mente e no coração. Eu estou em processo de conversão, porque cada dia é uma oportunidade de nós irmos nos convertendo. Cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus é uma oportunidade que nós temos para deixar essa palavra transformar a nossa vida. E é assim, meu irmão e minha irmã, que o Evangelho de hoje vai nos ensinar sobre Mateus. Mateus, ele era chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pela sociedade, pelo povo daquela época, porque além do imposto que eles tinham que cobrar,
eles cobravam a mais e extorquiam as pessoas. Então não era uma classe de boa reputação. Não era uma classe que era admirada pelas pessoas. E aí nós devemos perguntar, então por que Jesus chamou Mateus? Para ser um discípulo seu, para ser um dos 12. Por que Mateus foi escolhido? Essa resposta é a resposta que o Senhor vai dar no final do evangelho de hoje. E nós vamos fechar com essa resposta. Jesus, ele passa ali, ele vê Mateus. Mateus estava trabalhando ali na coleta de impostos. E Jesus simplesmente olha para Mateus e fala com ele: segue-me. A atitude de Mateus é surpreendente. Ele se levanta e começa a seguir Jesus. Mateus, ele não coloca desculpa, ele não pede um tempo, ele não dá nenhuma justificativa para Jesus esperar. Mas ele toma a decisão imediata de abandonar a vida velha e de seguir Jesus. Como nós falamos no início, o catecismo vai nos dizer: a conversão é fruto da nossa resposta a Deus, baseada na fé. Então, Mateus, ele deu a resposta ao chamado de Jesus. Imediatamente despertou no coração de Mateus essa fé, esse desejo de mudar de vida, esse desejo de uma vida nova. E Mateus, eu creio que ele viu nesse chamado a oportunidade que ele tanto queria de ser um homem novo. E esse sim de Mateus é um grande ensinamento para cada um de nós. Quantas vezes as pessoas demoram tanto em responder ao chamado do Senhor? Quantas vezes que nós já colocamos tantos afazeres, tantos compromissos, tantas coisas para justificar a nossa não adesão ao chamado do Senhor Jesus. Eu falo com vocês isso porque isso já aconteceu comigo. Em algumas ocasiões, eu disse não para o Senhor. E eu tinha justificativa, como se o Senhor não conhecesse a minha vida. E eu tentei argumentar com o Senhor, mostrando para Ele o porquê que eu não podia aceitar aquele chamado. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele mesmo cuidou de quebrar o meu coração, de me fazer entender que o chamado dele não era para colocar peso na minha vida. O chamado dele era para justamente dar um sentido real à minha existência. Mateus, sendo um homem rico, ele não tinha paz, ele não tinha alegria verdadeira. Eu creio sim que Mateus, como tantos outros, queriam encontrar esse sentido real para a sua existência. E foi justamente em Jesus que Mateus sentiu que ele poderia ser uma pessoa nova, uma nova criatura. E Mateus então convida Jesus para ir na sua casa, para uma refeição. Eu creio que Mateus estava tão feliz, porque quando ele disse sim para o Senhor, quando ele levantou e começou a seguir Jesus, algo no coração de Mateus já começou a mudar. E Mateus, definitivamente, ele sentiu aquela alegria que ele tanto procurava. E quando Jesus vai para sua casa, aquele homem se sente valorizado. Aquele homem sente que ele sim poderia recomeçar a sua vida. Uma vida nova. Uma vida agora na presença de Deus. E Jesus então vai com os discípulos à casa de Mateus. E Mateus, ele queria que a sua família, que os seus amigos, que os cobradores de impostos, que os pecadores, aqueles que faziam parte do seu círculo de amizade,
pudessem conhecer o homem que não ficou perguntando a Mateus o que ele fazia, o homem que não ficou cobrando os erros de Mateus, o homem que não ficou apontando que ele era um cobrador de impostos, que ele extorquia as pessoas, um homem que simplesmente fez para ele o convite que mudou a sua vida. E é assim, meu irmão e minha irmã, que Jesus faz e que Ele quer fazer com muitos nesse dia. O Senhor não está preocupado em apontar os erros do seu passado, os erros do meu passado. O Senhor deseja simplesmente que nós possamos dar o nosso sim para Ele. Porque a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, Ele não precisa apontar os nossos erros. Porque a presença do Senhor, ela é tão forte que nós não conseguimos ser mais as mesmas pessoas. Porque o Espírito Santo, ele nos transforma. O Espírito Santo, ele age na nossa vida de dentro para fora. Então a conversão, ela vai acontecer como uma resposta nossa a Deus. É uma resposta, a igreja nos ensina isso no catecismo. Então Jesus te chama, Jesus me chama. Mas Ele espera a nossa resposta porque Ele não nos obriga a segui-lo. E essa resposta, ela é dada baseada na fé. Essa certeza que nós temos. Isso que enche o nosso coração. E pela ação do Espírito Santo, que nos faz entender que nós precisamos de Jesus. Que nos faz entender que só Jesus pode preencher o nosso coração e pode nos fazer novas criaturas. E aqueles homens ali, os cobradores de impostos, os pecadores, a família de Mateus, todos tiveram a oportunidade de experimentar também esse amor de Deus, e eu creio que dali nasceram também muitas conversões. Mas os fariseus, eles acharam um absurdo o gesto de Jesus, de sentar à mesa com cobradores de impostos e pecadores. Mas Jesus, Ele deixa bem claro, o são não precisa de médico, mas os doentes. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E Jesus vai deixar bem claro aqui que Ele é o Senhor de todas as coisas. E que Ele veio justamente para aqueles que precisam dEle. Ele é médico, Ele é cura para os doentes, para os pecadores, para aqueles que sentem que precisam de Deus. E foi isso que aconteceu com Mateus. E é isso que acontece na vida de cada um de nós. Eu falei para vocês no início, por que que Jesus escolheu justamente Mateus? Havia com certeza naquele lugar, naquela região, homens muito melhores do que Mateus. E sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Que Jesus escolheu Mateus? Ele responde: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores, aqueles doentes que precisam de mim, que sou o médico das almas. Foi por isso que Jesus chamou Mateus, porque Jesus sabia que aquele homem, sem ele continuaria praticando o mal, mas nas suas mãos, Mateus se tornaria um vaso de bênçãos. Mateus não foi escolhido por mérito, Mateus foi escolhido por amor. E eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, sabe por que o Senhor está te chamando e nesse momento o Espírito Santo está agindo no seu coração diante dessa palavra? Sabe por que um dia o Senhor me chamou? Não foi porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque nós somos bons, mas é justamente porque nós somos pecadores. E Ele nos ama tanto que Ele quer nos tirar do pecado. Ele quer nos dar vida nova. Ele quer tratar da nossa doença espiritual.
Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. Ele quer nos dar vida nova. Jesus chamou Mateus porque ele amou aquele homem como um filho que precisava do socorro do seu pai. Jesus, meu irmão e minha irmã, assim como ele teve aquele encontro com Mateus, hoje, nesse exato momento que você está ouvindo essa pregação, o Senhor quer ter um encontro com você. Ele quer olhar nos seus olhos e Ele quer dizer: vem e me segue. Abandona a sua vida velha, porque eu tenho uma vida nova para te oferecer. E como o catecismo nos ensina, é um chamado de Deus, mas ele é uma resposta que cada um precisa dar individualmente a Deus. Deixe o Espírito Santo nesse momento agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo agir. Não permita que o inimigo coloque na sua mente as barreiras, as dificuldades, os pecados. Porque Jesus não está se importando com isso agora. O que Ele deseja nesse momento é que você dê o seu sim para Ele. Que você ouça a sua voz e comece a segui-lo. E quando você der o primeiro passo nesse caminho, o Espírito Santo vai começar a agir. E você pode ter certeza, não precisa de ninguém para falar dos erros e dos pecados. Porque a própria ação do Espírito Santo vai libertando, vai transformando e vai restaurando. Jesus veio para mim e para você, para os pecadores. Jesus veio como médico das almas, para curar os doentes. E se você se sente assim, se você sente que existe um vazio no seu coração, que você não conseguiu preencher com nada nesse mundo, eu quero te dizer, esse vazio da sua alma só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Então hoje, abra o seu coração e convida Jesus para entrar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos porque o Senhor é fiel. E eu creio, Senhor, que assim como o Senhor preparou aquele dia e aquele exato momento para encontrar com Mateus, eu creio, Senhor, que hoje, através dessa palavra, muitos sentirão o seu chamado. Vem e me segue. Por isso eu entrego a minha vida, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Sim, Senhor, que o nosso coração se volte para o Senhor. Que não haja nenhuma desculpa, nenhum empecilho, nenhuma barreira, Senhor, para nós darmos o nosso sim. Porque da mesma maneira que o Senhor chamou Mateus, não importando com quem ele era ou com o seu passado, mas olhando para o futuro e vendo que nas suas mãos ele se tornaria uma bênção. Eu creio que é assim também, Senhor, que o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor não veio para nos acusar. O Senhor não veio para apontar os nossos erros, mas o Senhor veio para nos salvar e para nos dar uma nova oportunidade de recomeçar, de reconstruir a nossa história, de reescrever a nossa história. E reescrever a nossa história com o sangue do Senhor, que foi derramado por cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.